Romanos capítulo 1, versículo 17, que já foi projetado aqui, que nós pudéssemos estar lendo em conjunto. Amém. Vamos ler todos juntos. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento, por esta oportunidade. Louvado seja o teu nome, Senhor, por este culto. Pai, culto que memoriza, Pai, que entende, Pai, que a história, Deus, a história tem manifestado, Senhor, a tua intervenção, o teu poder derramado sobre pessoas, Pai, corações inquietos muitas vezes, corações tomados, ó Deus, pelo teu poder, Pai, nós entendemos que tem transformado, Senhor, a história, o curso deste século, Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por cada alma que o Senhor tem levantado para fazer a diferença, Pai. Diferença, Senhor, na tua igreja, diferença na sociedade, Senhor. Diferença, Pai, entre gerações, ó Deus. Eu quero te agradecer, porque é o Senhor se manifestando, ó Deus. É o Senhor derramando da sua graça. E eu te louvo por esta noite, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode tomar assento. Esse tema é tão extraordinário, falar sobre a reforma protestante, compartilhar sobre algo tão especial que interferiu no curso da história. Tanto é que estamos aqui essa noite lembrando do que vem a ser a reforma protestante, a vida de Martinho Lutero, os pré-reformadores, aqueles que trabalharam, para que a palavra de Deus, a verdade, ela fosse manifestada a todas as pessoas, que as pessoas pudessem compreender a Bíblia. E nós entendemos que a reforma protestante causou uma mudança tão grande na sociedade. As consequências da reforma, elas são complexas e profundas na história da humanidade. E nós estamos aqui hoje em função disso, em virtude disso, daquilo que homens, que não se conformaram com a injustiça, não se conformaram com a inverdade e buscaram com todas as suas forças, de toda forma buscaram expressar isso. Na vida de Martinho Lutero foi algo extraordinário. Com certeza foi o homem certo no momento certo, usado por Deus para que isso se manifestasse. E nós aqui podemos perceber na história e na história da igreja, o quanto isso tem causado mudanças profundas. Martinho Lutero, um homem comum, mas que tinha uma fé tão grande e manifestou isso através da sua vida. Há muito que nós poderíamos falar sobre aquilo que ele defendeu, sobre o seu legado, sobre as mudanças no curso da história. Eu lembro aqui, quando eu era criança, no colégio Manuel Ribas, e era um garotinho, e no intervalo entre as aulas, eu fui convidado ali, num certo momento, para participar da comunhão, ali na igreja católica, junto do colégio ali em Harmonia. E ali eu era de família luterana, meus pais luteranos, não entendia nada de religião, mas eu fui ali com os outros amigos, fomos na igreja católica ali tomar a hóstia. E eu entrei naquela filinha e tal, e o padre estava ali, entregando a hóstia para os garotinhos, para as crianças. Naquela época havia aula de religião ainda, a presença da igreja católica era muito forte nas escolas. E eu naquela filinha fui lá, tomei minha hóstia, e um amigo perguntou para mim: mas você já fez a crisma? Você já fez aula de catequese? E eu não entendi nada daquilo que ele estava perguntando. Eu falei: não fiz nada disso. Aí ele falou para mim: então você vai para o inferno. E aquilo mexeu comigo. Eu falei: misericórdia, eu vou para o inferno. E aquilo foi tão forte que eu fiquei assim. Cheguei em casa, eu fiquei perguntando para minha mãe, falaram
mas eu senti ali o peso da religião, o peso que veio sobre mim ainda criança, o medo de ir para o inferno. E eu fico imaginando o Martinho Lutero, aquele desespero, né, quando ele quase morreu, né, numa tempestade, e um raio, diz a história aí, que, né, quebrou aí um carvalho pela metade, não sei, mas ele estava com medo de morrer, e ele faz uma promessa santa dos mineiros, Santa Ana, não é isso, pastor Cleber? De que ele seria então um monge, que ele iria para a igreja, e era a forma que ele encontrou para que pudesse estar ali livre do inferno, para que ele se livrasse do inferno. E muitas pessoas pensam assim, e às vezes estão até dentro das igrejas, das religiões, com medo de ir para o inferno, buscando alguma forma, algum recurso, tentando escalar, né, de uma maneira até doutrinária, né, essa escada que vai para o céu, com medo do inferno. E eu então lembrei dessa historinha, né, porque eu fiquei com muito medo de ir para o inferno, porque eu não tinha participado dos ritos da religião católica, simplesmente entrei numa filinha, né, comi uma hóstia que eu nunca tinha comido, né, e participei ali daquela comunhão sem saber o que se tratava. Mas Martinho Lutero, de fato, né, nos deixou um grande legado, e eu queria, né, tratar um pouquinho sobre uma face desse legado, sobre uma área desse legado que eu entendo que é bastante importante. Então, quando nós pensamos em Martinho Lutero, como o pastor Cleber falou, nós lembramos das 95 teses, da tradução da Bíblia para o alemão, e eu queria entender, né, com vocês, tentar compreender com vocês aqui essa noite, aprender um pouquinho com essa história, a respeito daquilo do impacto que ele causou, simplesmente como um homem, um pai de família, na Europa medieval, onde o casamento era visto como algo inferior à vida religiosa. Os padres não podiam se casar e o celibato era considerado o único caminho para a verdadeira santidade. O próprio casamento era visto como uma concessão à fraqueza humana, um mal necessário para aqueles que não conseguiam se manter castos. Foi nesse cenário que Lutero, um ex-monge, fez algo revolucionário. Ele se casou com Catarina von Bora, uma ex-freira. Este ato não apenas, né, foi uma decisão pessoal, mas uma declaração teológica poderosa. Pela primeira vez na história da igreja, um líder religioso proeminente estabeleceu que o casamento não era apenas permitido, mas uma dádiva sagrada de Deus. Pense por um momento, o que significava para aquela época ver um pastor casado, ver crianças correndo pela casa pastoral, ver uma esposa de líder religioso administrando um lar e participando ativamente da vida da igreja. Era algo completamente novo e transformador. Lutero elevou o status do casamento da posição de mal necessário para escola de caráter. Ele declarou o lar como uma pequena igreja, onde pais e mães são chamados a ser ministros da palavra de Deus para seus filhos. A mesa de jantar se tornou um altar familiar, onde a palavra era partilhada e a fé era vivida diariamente. Mas talvez a maior revolução tenha sido na dignidade da mulher cristã. Catarina von Bora não era apenas a esposa de Lutero, ela era sua parceira, sua conselheira, administradora do lar e participante ativa nos debates teológicos que aconteciam em sua casa ou à sua mesa. Este modelo revolucionou a visão do papel da mulher na família cristã. Hoje, 507 anos depois, este legado continua vivo, quando vemos famílias se reunindo para o culto doméstico, isto é, Lutero.
Quando valorizamos a educação cristã dos nossos filhos, isto é Lutero. Quando reconhecemos o casamento como uma vocação santa e o lar como um lugar de ministério, isto é Lutero. E o que isso significa para nós hoje? Significa que cada lar cristão é uma pequena reforma em andamento. Cada vez que um pai lê a Bíblia com seus filhos, cada vez que uma mãe ensina valores cristãos, cada vez que um casal ora junto, a reforma continua viva. O legado de Lutero nos desafia a ver nossas famílias como Deus as vê, não como uma instituição secundária, mas como o próprio coração da vida cristã. Nos desafia a transformar nossos lares em centros de adoração, nossos momentos familiares em oportunidades de discipulado e nossos relacionamentos em testemunhos vivos do amor de Cristo. Há anos atrás nós começamos na nossa igreja o que nós chamávamos de célula, antes pequenos grupos familiares, e assim, quando eu fui construir a minha casa, pouco antes de construir a minha casa, eu busquei comprar um imóvel em construção, estava à busca de um imóvel, e nos diferentes lugares que eu fui, eu percebia que imóveis que estavam sendo construídos e estavam à venda pertenciam a uma família, pertenciam a um casal que começou aquela obra e, em certo momento, acabou vendendo, se desfazendo daquela propriedade, daquela edificação. E me causou um espanto porque a maior parte desses imóveis eram imóveis de lares desfeitos. Esses lares começaram uma obra e não concluíram essa obra, porque ali, na edificação da sua casa, o lar se desfez. E eu começo a olhar e entender na trajetória de Lutero, para aquele momento na Idade Média, o homem casado, era improvável que fosse para o céu, tinha menos probabilidade do que um padre, do que um monge de ir para o céu. Agora Lutero tinha dentro da sua casa, um discipulado com seus filhos, um momento de oração, onde se partilhava a palavra de Deus, onde a sua casa era uma igreja. E eu não comprei nenhum desses imóveis, acabei comprando um terreno, e naquela época eu convidei o pastor João para consagrar aquele terreno a Deus. E assim ele foi. E talvez aqui para os presbiterianos, é desperdício de óleo, mas, brincadeira, pastor, que foi meu professor lá na Lagoa de Teologia, eu tenho um apreço enorme pela sua vida, jamais vou esquecer, quando a gente começou a caminhar e as nossas primeiras experiências de fé, o pastor José Carlos saía aqui de Telemaco para ensinar teologia para o pessoal da Lagoa, e para mim, eu guardo com muito carinho isso, pastor, mas brincando, eu ungi aquele local, falei para o pastor João Maria, vem ungir esse terreno aqui, gasta óleo nesse terreno, e ungi, consagrei a Deus aquele terreno. Quando estavam construindo, edificando a minha casa, eu fui lá nas vigas baldrame e comecei a escrever versículo bíblico, e aí fui, esse lugar aqui está consagrado a Deus, na minha maneira de expressar a minha fé para Deus, na minha experiência pessoal, particular, eu estava consagrando aquele lugar a Deus. E aí busquei trazer para dentro da minha casa aquilo que eu estava aprendendo na igreja, através da palavra de Deus. Mas nós entramos num momento que nós entendíamos que deveríamos abrir os nossos lares para que outras pessoas pudessem aprender a palavra de Deus. E começamos então a realizar cultos domésticos, discipulados dentro da nossa casa. E eu entendia que a minha casa também era uma igreja. Não só uma igreja para a minha família, mas também poderia ser uma igreja para outras vidas. E assim nós caminhamos até que nós começamos a trabalhar com casais dentro da igreja. E hoje é um ministério que nós trabalhamos chamado Farol da Família, onde nós buscamos levar pessoas em encontros onde a palavra é pregada, onde todas as ferramentas possíveis para que nós possamos edificar os lares
para que casais possam se unir cada vez mais, possam realizar, concretizar a aliança, né, que fizeram diante de Deus. Ali a gente vem trabalhando dessa forma. E eu vejo que isso também tem a ver com a reforma protestante, onde o casamento e a família têm um papel tão extraordinário na sociedade, de construção de valores, construção de princípios. E uma família pode levar outras famílias também a conhecerem a Deus através do seu próprio exemplo, através da forma como que educa os seus filhos, através da forma como que expressa o seu amor para com os seus filhos, especialmente o homem, a forma como que ele expressa o seu amor para a sua mulher. Lutero elogiava tremendamente a sua esposa. Ela era uma grande companheira, ele fazia questão de expressar e externar, né, essa gratidão a Deus pela sua esposa, companheira, sua ajudadora. E nós, nos dias de hoje, muitas vezes percebemos a necessidade de olharmos mais para as famílias, porque as igrejas, para que elas se fortaleçam, elas precisam olhar para as famílias. As igrejas, para que elas continuem pujantes, crescendo, fortalecidas, bem estabelecidas, nós precisamos focar nas famílias, e entendendo assim, nós temos que levantar o sacerdócio de todo homem, de toda mulher, mas especialmente dos homens que perderam sua identidade nos últimos anos. Os homens ainda não entendem o quão necessário é eles se colocarem diante de Deus e exercerem a sua liderança em seus lares, liderança espiritual, especialmente falando. Os homens, eles não conseguem mais se orientar ou ter a identidade para a qual Deus os criou. Eles estão numa sociedade moderna, numa sociedade em mudança, e eles perderam essa sensibilidade do seu chamado. E às vezes nós vemos os filhos perdidos. Eu cuido de uma igreja ali no Rio Alegre, nas quartas-feiras, onde as crianças vêm e nós realizamos um trabalho semanalmente com elas lá. Os jovens vêm, mas os pais não participam. Muitos pais estão vivendo uma disfunção no seu lar, alguns estão presos, outros abandonaram, outros desistiram das famílias. Simplesmente nós estamos vendo isso na nossa cidade, no nosso país. Isso tem criado uma situação tão séria, tão complexa, porque o futuro dessas crianças é incerto. O futuro dessas crianças é difícil se não for a igreja, se não for o referencial da igreja para abraçar, para trazer para outros referenciais, onde muitas vezes nós, pastores ou líderes, acabamos sendo como um pai postiço, um referencial de masculinidade para algumas crianças. Quando eu chego na igreja, elas correm para me abraçar. Elas vêm correndo porque o pouco de tempo que eu cedo para elas, que eu brinco com elas, o pouco desse tempo cativa o coração dessas crianças de tal forma que outro dia eu quase fui derrubado, porque eu cheguei e elas vieram correndo. Nós participamos de um evento juntamente com uma igreja e mais uma empresa aí da cidade que fez distribuição de hambúrguer lá no Rio Alegre, e eu fui com a minha motocicleta. Nós temos um ministério chamado Águias de Cristo, e aí eu fui com a minha motocicleta e o pessoal lá estava cantando louvor, distribuindo algodão doce, dando pipoca e cantando e pintando o rostinho das crianças. E eu cheguei com a minha moto e falei, eu vou levar essas crianças para andar de moto aqui nesse estacionamento. E eu levei uma, levei duas, levei três, levei quatro e foi. E daí já tinha passado de 10 crianças que eu levei na garupa da minha moto dando volta no estacionamento. E aí eu já estava cansado, tinha lá pelo menos uns 20 de moto, só eu dando volta com as crianças ali. Até que no finalzinho tem lá um irmão lá que é muito doido da cabeça, resolveu me ajudar, e eu fiquei preocupado. E ele, muito doido, chegou e botou a criança lá e também começou a dar volta, me ajudou, e eu
Não, palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E aquele irmão, que a gente chama de irmão, porque faz parte do motociclismo, mas que não está na igreja. Aquele irmão das motos é aquele que me ajudou. Mas quando eu cheguei na quarta-feira seguinte, depois daquele evento ali na igreja, as crianças correram para cima de mim e me agarraram. E elas quase me derrubaram, eu não sabia para que lado eu ia. Nós temos um trabalho, uma aula de jiu-jitsu com o irmão da igreja que desenvolve lá, e elas já estão ficando até habilidosas nessa área. Mas eu percebi que um pouco de atenção de um pai que já tem os filhos todos na faculdade, uma já formada, outra já formou agora, e a outra está formando, que os filhos saíram de casa. Eu tenho tempo para essas crianças. E eu comecei ali a me dedicar a pouca coisa, referencial de vida para elas. Porque, do contrário, o referencial são os criminosos, os que estão no tráfico, que conseguem dinheiro fácil, acabam cooptando essas crianças, e o que elas olham é isso. Então hoje elas olham para um pastor e admiram esse pastor, porque eu chego de moto lá. Eu chego de moto de um jeito que elas não imaginavam, e chama atenção. E aí, um pouco de tempo, eu corro atrás delas e fico brincando de pega-pega. 6 horas da manhã, minha esposa, nós vamos lá para a academia para ficar com o corpo em dia, né? Ela me obriga a ir para esse negócio. Quando eu não quero levantar, ela pergunta: mas você é homem ou é um saco de batata? Daí eu falo: eu sou homem, vamos lá. E ela me levanta da cama dessa forma. E aí, quando eu chego lá, eu consigo correr atrás das crianças. Eu carrego no colo, eu ponho no cangote, e eu corro e volto no parque com aquelas crianças montadas em cima de mim. E ela falou: você fez uma cirurgia, não tem um ano, que isso? Para com isso, elas não têm limite com você. Eu falei: não tem problema, os meus filhos já estão criados, o que eu pude fazer por eles eu fiz e continuo fazendo. Mas aquelas crianças, quem pode fazer alguma coisa por elas? Mas eu posso botar no cangote e correr, e brincar de pega-pega. E elas olham para mim com admiração, e eu consegui ressignificar aquela síndrome do ninho vazio. Uma alegria tão grande poder brincar com aquelas crianças. Isso para mim é algo que tem a ver com a reforma. Porque quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Não sou nada. Não sou nada na fila do pão. Mas para aquelas crianças, elas me olham com admiração. Elas olham para mim com o livro brilhando, e elas vêm alegres, sorridentes, gritando: pastor! E correm a rua, olha para os lados, cuidado! E elas vêm correndo para a minha direção. E eu queria dizer para vocês que isso é a reforma, e esse é o legado, porque Lutero trazia a criançada para dentro da casa dele, pregava a palavra onde ele podia, estava pregando a palavra para quem ele podia. Era um homem que pregava 4 vezes por semana, escrevia que nem um doido, porque ele precisava transmitir a verdade. E graças a homens assim, Deus tem levantado. Nós estamos aqui. E eu quero agradecer a cada pastor aqui que tem sido feito parte da minha vida, que tem me inspirado. Eu aqui citei um pastor aqui, que é o Zé Carlos, mas tem tantos outros pastores, né, que tem me inspirado, porque eu sou entre os mais jovens, assim, apesar de estar judiado, eu sou entre os mais jovens aí. Mas, pastores, essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Pode ser que lá na sua casa você está em luta com a sua família, com os seus filhos. Pode ser, mas continua pregando a verdade, continua compartilhando esse amor de Cristo. Tem muita gente que vai olhar com uma admiração e nunca vai esquecer. Porque volta e meia a gente percebe aquele agradecimento que a gente não espera mais. Outro dia um casal veio para a nossa célula, e eu não conheci o casal, foi apresentado para a célula. Mas veja que coisa interessante. Depois, no dia seguinte, a esposa, né, chegou e falou para a Benusa: olha, você nem lembra mais de mim, mas um dia você me ajudou com uma cesta básica e com uma cama. Eu cheguei aqui em Teremuco sem nada. E naquela célula, especialmente, ela trouxe um monte de panqueca, que aí a gente faz um comes e bebes ali, né, para dar aquele momento de comunhão.
ela trouxe umas 60 panquecas, eu acho que tinha umas 15 pessoas na célula, se não menos. 60 panquecas e um pudim de leite condensado. Eu falei, ô glória, Deus é bom. E ela, um ano antes, ela precisou de uma cesta básica. Veja que coisa linda. E no dia seguinte, a gente nem lembrava, Benusa não lembrava, eu não conhecia. Ela agradeceu, olha, um dia você me ajudou. Uma cesta básica e uma cama que você conseguiu não sei aonde. Então, vale a pena nós continuarmos entendendo o que é essa obra tão extraordinária, né? Onde nós temos esse sacerdócio universal. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Não importa onde nós estejamos, não importa a sua profissão, o que você faz é para a glória de Deus. Que você possa abençoar alguém, que você possa ter uma palavra, que você possa, né, ter um gesto, né, de amor, que você possa realmente, no mundo caótico que nós vivemos, Deus vai te compensar. Deus vai retribuir isso na sua vida. E eu gostaria que nós nos colocássemos em pé para nós estarmos orando. Agradecendo por esse privilégio, por este momento tão especial e pela obra de Deus em nossas vidas. Porque nós não somos nada. Viemos do pó, ao pó nós voltaremos, né? Só a Deus glória, né, pastor Zé Carlos? É só a Deus glória, mas Deus pode fazer algo extraordinário através das nossas vidas, amém? Amém. Pai querido, eu quero te agradecer, ó Deus, por este momento especial, pela vida de cada pastor aqui esta noite, Pai, pela vida, Senhor, de cada família. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia, o Teu renovo, pedindo que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, nos impactar com uma direção, com um propósito, Deus, de fazer a Tua vontade, aonde nós estivermos, Pai, que o Senhor use as nossas vidas para a glória do Teu nome. Senhor, vem sobre nós com a unção do Teu Espírito, nos move, Pai, na direção da Tua vontade, do Teu querer. Nós somos sal e luz dessa terra, usa-nos, Pai, em nome de Jesus. O território, Pai, é Telêmaco Borba. Esta cidade aqui, Senhor, que o Senhor quer realizar uma grande obra, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Eis-nos aqui, envia-nos a nós, Pai, no nome de Jesus. Pai, nos capacita, Senhor, nos habilita para esta obra extraordinária, Senhor. Pai, nós não podemos, Senhor, nos rasgamos diante do Senhor, nos humilhamos na Tua presença, mas nos usa para resgatar aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão caídos e abatidos, Pai, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão escravizados pelo pecado. Nos usa, Senhor, para resgatar a dignidade do ser humano, Pai, que foi conquistada na cruz do Calvário. Pai, em nome de Jesus, há uma igreja em Telêmaco Borba, Senhor. Nós te agradecemos pelo conselho de pastores desta cidade, Senhor, e que o Senhor venha nos usar,